Retornamos à nossa sessão. Requerimento número 71/2014. Considerando a arrecadação de votos que está ocorrendo na Semana da Pátria, onde todos responderão a seguinte pergunta: você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana no sistema político? Considerando que a população organiza este plebiscito e reivindica constituinte exclusiva para mudar o sistema político, considerando que a maioria da população não se sente plenamente representada pela democracia representativa do Congresso e demais casas legislativas, já que 90% dos recursos de campanhas eleitorais são financiadas por empresas, sendo que o povo se sente subrepresentado, considerando que tal representação também acontece de forma similar nos executivos, por conta de forma como se desenvolvem as campanhas eleitorais, considerando que em 2014, pesquisa aponta que 66% não tem preferência por nenhum partido político, considerando que é preciso reforçar e deixar claro os programas de cada partido e impedir que avulsos se utilizem de partidos para se elegerem e depois se tornam críticos do meio em que colocou em mandatos, considerando que nosso papel é colaborar para recuperar ou construir partidos e outras formas de representação popular numa política que contemple os interesses da maioria da população, considerando que, depois de eleitos, os políticos não recebem uma folha em branco para fazer o que bem entendem e acaba acontecendo, mas devem estar sempre abertos aos interesses maiores da nação, do Estado e do município, considerando que, para restabelecer essa política, é necessária uma reforma no sistema político que escute os clamores da sociedade manifestada em grandes partes no movimento de 2013, considerando que a Constituinte de 1988 foi eleita ainda com regras herdadas da ditadura, numa transição conservadora sob a tutela do Judiciário e do Governo, e que é preciso avançar, considerando que o resultado dessa transição conservadora é de um sistema político antidemocrático e de restrita participação popular, considerando que é preciso uma constituinte exclusiva e soberana que faça as mudanças, porque os deputados atuais não iriam caçar seus privilégios, considerando que a Constituinte é uma assembleia de representantes eleitos pelo povo que recebem um mandato para criar ou modificar a Constituição e definir as regras e o funcionamento das instituições do país para o governo e o Congresso Judiciário, considerando que só novas regras abrem caminhos para avanços nas aspirações populares, considerando os esforços de muitos políticos, nem todo político é igual, eleitos pelo voto popular e que têm compromisso com o povo, mas não têm forças acumuladas suficientes para desencadear esse processo. Requer correspondência de apelo à presidência da Assembleia Legislativa para que envolva a Casa Legislativa catarinense no sentido de dar apoio e prosseguimento, onde for possível, à reivindicação ao plebiscito popular. Apelo aos deputados federais catarinenses no sentido de envolverem nossa causa em Brasília para viabilizar o pedido de constituinte exclusiva. Correspondência ao Senado e à Câmara Federal para que escutem a voz das ruas expressa no plebiscito popular e viabilizem de forma oficial e legal o plebiscito reconhecendo o pedido da população através do plebiscito popular. Vereador Valmir Coelho Ludwig. Em discussão, vereador Alessandro Simas, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, só fazer uma saudação ao professor Tarcísio, que está aqui na nossa plenária com seus alunos, aquele que seja do Ivo Silveira. É um prazer recebê-los aqui, é uma satisfação que venham a essa casa, que participem e acompanhem as sessões plenárias. Senhor presidente, eu vou já de antemão me posicionar, já havia me posicionado nos corredores da casa, né? E me posicionei aqui nessa tribuna quando a vereadora Marli fez
o pedido de uma audiência pública para tratar da reforma política, né? E aqui os jovens alunos que aqui estão, de repente, ouviram falar pouco da reforma política, mas nós que já temos uns cabelos brancos, doutor Celso, que já passamos dos 35, estou com 39, né? Desde jovem, vereador Aníbal, eu venho ouvindo falar na reforma política, na reforma tributária, só que essa conversa fiada, ela vem quando? Sempre na véspera da eleição. É plataforma de campanha do candidato presidente A, B, C, né? E eu disse aqui, quando a vereadora Marli colocou fez o pedido de audiência pública, que eu não participaria e que eu não concordaria e não concordo com isso nesse período eleitoral. Me coloquei à disposição de participar de qualquer tipo de movimento nesse sentido pós-eleição, né? Com o comprometimento daquelas pessoas que querem realmente uma reforma justa e que o nosso país mereça. Agora, nessa época de campanha já, nessa época de querer conseguir o voto do eleitor a qualquer preço, né, não é justo nós nos posicionarmos em relação a um assunto desse, vereador Ivan, que, né, busca única e exclusivamente tentar sensibilizar o corpo do requerimento, ele é claro, ouvir as vozes das ruas. Mas foi ano passado, já está fazendo mais de um ano que a população foi para a rua. Por que não se fez a reforma política naquela época? Por que não se fez esse trabalho? Porque não era interessante para aqueles que estão lá. Agora é para enganar a população e pedir voto. Já não, porque nós vamos brigar pela reforma política, nós vamos brigar pela reforma administrativa. É conversa fiada, né? Então, o meu posicionamento eu já deixei, só para concluir, vereador Felipe, eu já deixei claro que eu seria contrário a qualquer encaminhamento dessa natureza nesse período eleitoral, certo? Porque não é justo, mais uma vez, movimento que venha, que queira ou não queira, a gente sabe de onde é que está partindo, mas os políticos estão se infiltrando, estão tentando tirar vantagem, né, para enganar a população. Quer, Felipe? Eu vou... Beleza. Então, assim, esse é o sentimento. Esse é o sentimento meu como cidadão, de que eu acho que não é o momento, certo? Não é o momento, com todo o respeito, vereador Valmir, eu já dei a minha opinião anteriormente, vou votar contrário, porque não é o momento de uma discussão dessa. A discussão deve ser feita por aqueles que representam o povo, aqueles que foram eleitos, né? E até esse momento não houve isso, né? E nós vamos esperar que após a eleição aconteça realmente alguma coisa nesse sentido, né? O comprometimento deve ser dos nossos agentes políticos que estão lá em cima. Então, por isso, eu nesse momento, voto contrário ao requerimento, para não também, como eu volto a falar, para não rasgar aquilo que eu falei lá atrás, né? Que qualquer movimento nesse sentido, para mim, é politicagem no momento que a gente está vivendo, um momento eleitoral. E já deveriam ter feito. Não precisa constituinte para fazer a reforma política, não precisa constituinte para fazer uma reforma tributária, não precisa constituinte para fazer uma reforma administrativa, uma reforma do judiciário. Precisa vergonha na cara e atitude daqueles que estão lá em cima para cumprir com o seu papel de legislar em favor da população brasileira. É isso que falta. Não precisa nada de constituinte. E volto a frisar, talvez possa ser feito algum tipo de reforma, deva ser feita a reforma, mas esse momento eleitoral é um momento de, infelizmente, mais uma vez, engambelar a população brasileira, né, para que ela se iluda, acredite, vote e depois lá na frente se decepcione, como vem se decepcionando há muito tempo com aqueles que estão no poder. Porque é simples de a gente verificar, né? O governo federal ele tem maioria esmagadora na Câmara dos Deputados, maioria esmagadora, doutor Celso, no Senado Federal. Se quisesse, já teria feito a reforma. Teria total condição de ter feito. Não quis fazer porque não é interessante. E agora, na época da eleição, de novo, a mesma história, aí é para conversa para boi dormir. Eu não quero participar disso nesse momento. Seria isso, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, e saudando a turma que acabou de chegar na nossa sessão e os que já estão presentes aí há mais tempo. Nós, no início do ano, na Câmara Municipal de Brusque, tivemos uma derrota de um projeto do governo que tinha maioria. Então, esse discurso de que, se o governo quiser aprovado, Brusque aprova de que não é verdade. Ou eu estou errado? O governo tinha 10 vereadores e o projeto foi rejeitado. Então, é uma observação de que o que acontece em Brusque não é diferente do que acontece no Legislativo Estadual, no Legislativo Federal.
a maioria que se forma para fazer com que um governo ele aconteça é uma maioria que se forma em torno de uma agenda. E a maioria em torno do governo federal ou de qualquer governo federal que nós já tivemos, não é uma maioria formada em torno da agenda das reformas, nem da judiciária, nem da tributária, nem da trabalhista e muito menos da reforma política. Por que é necessário uma constituinte exclusiva para se fazer uma reforma política no nosso país? Porque quem faz as regras do jogo da eleição, são os vencedores do jogo. Quem faz a regra de quem vai ser eleito ou deixar de ser eleito, são os vencedores. Qual é a lógica do sistema? É o empate? Eles querem que dê empate. Por que nós já ouvimos há tantos e tantos anos falar de reforma política? Vocês podem pegar as legislaturas desde 92, desde quando começaram a revisar a Constituinte de 88, todo mundo fala todo ano de reforma política. Por que não acontece? Porque não se forma uma maioria em torno dessa agenda da reforma política. E não vai se formar. Se hoje a maioria dos candidatos eleitos para qualquer Câmara, para qualquer lugar deste país, é a maioria esmagadora daqueles vinculados aos interesses e aos grandes financiadores de campanha, por que eles vão querer mudar a forma de financiamento? Por que de uma hora para outra eles vão criar vergonha na cara? Nossa taxa de reeleição, vereador Simas, é de mais de 50%. Significa que dos atuais deputados e senadores, que ninguém gosta, todo mundo é ruim, é tudo bandido, todo mundo fala isso, mais de 50% vão se reeleger. Porque a regra do jogo foi feita para que assim continue sendo, por isso que tem que ter uma constituinte exclusiva. Por que uma constituinte exclusiva é o que clamam os movimentos sociais? Por que a constituinte exclusiva é o que a Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB, colocou como necessário? Por que a OAB apoia? Porque é o único jeito de fazer com que os atuais detentores de mandatos, os atuais donos do poder, eles não participem da definição da regra. Se você for um constituinte da reforma política, vereador Moacir, você não vai poder disputar a eleição para deputado federal no próximo ano. Você não vai fazer uma regra para te beneficiar. E é por isso que os movimentos sociais ao redor do Brasil defendem uma constituinte exclusiva. O que nós precisamos, de fato, é dar esse primeiro passo. As próximas reformas também estão lá cheias de teia de aranha nos escaninhos do Congresso. Por que elas não avançam? Porque não há maiorias em torno dessa agenda. E esse debate da reforma tributária, ele vai vir novamente, mas não há interesse nessa agenda. É preciso mudar a forma como são escolhidos os deputados federais, a forma do financiamento das campanhas. Por isso que a sociedade clama. Foram mais de 10 milhões de votos no plebiscito. Vai ter mais voto que muito candidato a presidente. Mais de 10 milhões de votos ao redor do nosso país. O envolvimento de militância, não só partidária. Aí eu discordo do vereador Alessandro. Eu acho que os políticos, nós temos que nos envolver. A partir do momento em que nós nos envolvermos, exigirmos daqueles candidatos que nós estamos apoiando, nesse momento eleitoral, todo mundo aqui está apoiando um candidato a deputado federal, estadual, senador, todo mundo. Se nós dissermos assim para ele, deputado, senador, eu vou fazer a campanha para o senhor, mas o senhor, lá em Brasília, lá na Assembleia, o senhor, por favor, lute por uma reforma política, que é o que a rua nos pede. A reforma política tramitou em 2008, tramitou em 2012, tramitou em 2013 no Congresso Nacional e foi todas as vezes derrotada pelos partidos da base. O Partido dos Trabalhadores sempre teve a reforma política na sua pauta, mas foi derrotado. Não é assim essa coisa de maioria, como se fosse um bando de cordeirinho que vota o que você quer. Vocês sabem que não é assim. Então, usem o exemplo de Brusque para refletirem em torno, pelo menos, desse argumento. E o povo urge por uma reforma política. O instrumento é a Constituinte, o único possível. O povo quer uma reforma política, é só olhar, ver quem é que está contente com o nosso sistema eleitoral. Por isso que a gente pede que vocês votem a favor do requerimento do vereador Valmir Ludwig. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores,
a plateia aqui presente de alunos que vieram prestigiar, assistir uma sessão da Câmara. Fiquei surpreso agora, presidente, com a fala do Felipe Belotto. Sigam o exemplo do que fizeram aqui em Brusque. Não sejam cordeirinhos, né? Gostei da sua fala, Felipe Belotto. Mas quando os cordeirinhos, como vocês gostam de chamar, se rebelaram contra o pastor alemão, fomos chamados de traidores, de vendidos, de corruptos e de outros adjetivos que não há necessidade de falar. Mas o senhor concorda que nós fizemos o certo. Gostei da sua atitude. Como diz o vereador Ivan Martins, levarás um puxão de orelha. Não é verdade, Ivan? Eu gostaria, senhor presidente, Eu fiquei muito indignado com uma questão que ocorreu aqui na Câmara, da audiência pública que foi realizada para tratar desse assunto do atual requerimento. Apesar de a gente não comparecer à audiência por não concordar da forma como ela foi realizada, não quer dizer que nós não tenhamos interesse em saber o que aconteceu aqui nesta casa. E como vereadores, nós temos o dever de sempre buscar as informações e, após as sessões, verificar o que aconteceu na sessão a qual nós não estávamos presentes. E me chamou a atenção um cidadão, e eu chamo de cidadão porque ele não tem cargo político e nem público nesse momento, que pediu afastamento, mas que até então sempre foi o chefe de gabinete do prefeito municipal, senhor Sedenir, que, se utilizando desta casa, desta tribuna, sentado aqui no local onde estão os vereadores, que é um desejo dele, a gente já sabe, né? É um desejo que ele tem de ser vereador, talvez um dia consiga, se tiver coragem, como outros tiveram. Só gostaria de demonstrar para vocês, né, que hipócrita não é quem faltou aqui na reunião. Hipócrita é aquele que vem e não fala. Eu não vi nenhum vereador aqui, se posicionar contrário à reforma política. Nenhum. O que eu vi foram os vereadores todos se posicionarem a favor de uma reforma política urgente, que nós já estamos pedindo desde o ano passado. E não é só os vereadores, é toda a população. E vem um cidadão, se utiliza da tribuna para chamar cada um dos que faltaram de hipócrita, inclusive os seus do próprio partido. E eu só coloquei isso para demonstrar o porquê que eu vou me manifestar e vou me posicionar contrário a este requerimento. E eu concordo com o que o vereador Alessandro Simas colocou, que este não era o momento de discutir. Nós tínhamos muito tempo para discutir isso. Conceda a palavra, vereador Belotto. Recicle, vereador Jean. É necessário que essa forma do senhor se posicionar em torno desse projeto, desse requerimento, do que a população de Brusque e do Brasil pede com relação a uma reforma política, e que disse isso com muitos votos aqui em Brusque, com o movimento comunitário participando, é necessário que o senhor reveja, recicle essa posição do senhor. Não pode ser por conta de uma atitude de uma única pessoa, que, como o senhor disse, sem mandato de qualquer pessoa, veio aqui e fez o seu posicionamento. Ela estar aqui e dizer aquilo que ela pensa, ela é livre para fazer isso. Então é necessário que o senhor reveja esse seu posicionamento e cumpra aquilo que a sua consciência, eu sei que também almeja, que é uma política diferente. Muito obrigado. Com certeza. Para encerrar, senhor presidente, só respondendo, eu concordo, Felipe, né? Assim como você é jovem, também sou jovem, estamos no primeiro mandato aqui como vereadores, nós sempre quisemos aqui modificar a forma da política. Mas quando nós tentamos fazer algo diferente, nós somos barrados pela política velha, pela política antiga. E a política velha e antiga foi o que o cidadão se utilizou daquela tribuna. Aqui, nós estamos num parlamento que tem total liberdade para falar o que bem entender. Agora, a palavra jogada ao vento, alguém vai ouvir. E alguém pode se revoltar com o que ouviu. E eu tenho certeza que aqui não tem nenhum hipócrita sentado aqui na nossa tribuna. Tem aqui representantes do povo, eleitos pelo voto direto do povo, que todos concordam com a reforma política, não da forma como foi colocada. Eu sempre costumo botar o chapéu que me serve. Quando as pessoas falam o chapéu não serve, né?
eu deixo para lá. Sobre uma fala do vereador Simas, dizer assim que eu só queria dizer o seguinte, vereador, desde que eu me conheço por gente, eu luto contra o preconceito, mas é na campanha eleitoral, fora de campanha eleitoral, né? Não tem tempo para a gente fazer isso. E é por isso que eu entendo que não tem nenhum problema. Por exemplo, quando chega em campanha eleitoral, teve candidato que foi lá assinar como é a Constituinte, não só a candidata que o pessoal gosta aqui de falar, né? Os outros candidatos foram lá assinar também. Por quê? Porque é uma forma de comprometer os candidatos à presidência da República a fazer isso. E o Felipe foi muito feliz quando ele falou, a coisa da maioria é assim. Não é assim, tem maioria e faz tudo o que quer. E é interessante que são 10 milhões de votos pelo país. Aí a gente sempre tem desculpa, não é momento, não dá para fazer uma só, tem que ser 3. A gente sempre dá desculpa. Essa desculpa está sendo dita lá em cima também, porque sempre se escapa disso. Não tem isso, a gente tem que dar força para aquilo que nesse momento é importante. A reforma política, sabe por quê? Para a gente não ser estafeta das empresas, como acontece às vezes, estafeta das empresas, né? O office boy de luxo. Tem que acabar com isso nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, lá no Congresso. A gente tem que acabar com isso, né? Viu? Que bom um dia a gente alcançar a possibilidade de ir lá com o trabalho que a gente faz, não com o marketing, com a propaganda, porque hoje, independentemente de partido político e de candidaturas ainda, André, claro, se o candidato é muito ruim, nem adianta o marketing, mas o marketing ainda pesa muito, né? E então é muito dinheiro gasto. E mesmo que seja feita a reforma política, uma constituinte só para a reforma política, é mais barato do que fazer eleição um ano sim e um ano não. Porque um ano sim, um ano não, e por isso que a gente é a favor, eu sou a favor, por exemplo, do financiamento público, que é mais barato do que o financiamento privado, é mais barato. É só pensar e fazer, um dia a gente pode refletir melhor isso aqui. Então eu queria dizer que também sou contra a reeleição, mas o jogo está aí, é regra. Eu também sou contra, posso dizer isso tranquilamente. Não é porque nós estamos em reeleição que eu sou a favor, eu sou contra a reeleição, acho que tem que ser uma vez só. Outra coisa, fidelidade partidária, né? Tem que ter fidelidade partidária, fidelidade aos programas. Não dá para ter carreira solo, né? Hoje tem carreira solo, a pessoa usa o partido, depois ela dá desculpa, não, eu usei o partido porque não tinha outro jeito, então a regra é essa, então eu tenho que usar, e depois dá desculpa para fazer tudo que quer. Porque a regra é essa, ela nem está desobedecendo regra, porque a regra é essa. Então eu entendo que nós, né, em relação a essa reforma, eu entendo que a gente precisa ter coragem de fazer. E vou dizer mais uma vez, Evandro, não é o fato de maioria no Congresso que garante isso, não é? Porque o FHC também tinha maioria, ou não tinha? Também tinha maioria. Os governos, mais governos têm maioria. Ou vocês acham que o governo do Estado, tendo a maioria lá na Assembleia Legislativa, ele vai dizer assim, olha, pessoal aqui, ó, todo mundo aí, vamos se a favor do requerimento do vereador lá de Brusque para fazer. Não é assim, não funciona assim. Que se a gente pegar o Congresso Nacional, e um dia a gente pode fazer esse levantamento, que eu quis fazer hoje, não fiz por uma falta de tempo aí à tarde, que era ver quantos... Os parlamentares estão lá, representam quem? Quantos trabalhadores tem, Aníbal? Quantos ruralistas tem? Quantos na linha religiosa tem? A gente pode fazer essas contas. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque não necessariamente as pessoas que estão lá representam todos os interesses da comunidade brasileira. Por isso, Vec, que tem o plebiscito popular, por isso que tem as entidades, tanto em Brusque como no Estado, como no país, que são maiores do que nós. Nós também representamos, mas tem que juntar tudo isso para ser uma representação, de fato, que represente todos os interesses da nação, né? Ou, por exemplo, aqui em Brusque, vamos pegar um exemplo aqui, doutor Celso, sem nos desvalorizar, mas vamos fazer uma pergunta para nós mesmos aqui. Uma pessoa de uma comunidade
não tem muito mais dificuldade? Uma pessoa, às vezes, que faz um trabalho comunitário belíssimo, nos nossos morros, na favela, nas nossas cidades, né? Para ela se eleger, é um trabalho, porque ela não tem estrutura para se eleger, Evandro. Ela não tem estrutura, porque é impossível quase. Então, muitas vezes, nós podemos fazer o esforço de representar, mas temos que reconhecer que muitas vezes não representamos todos. Porque há muitos outros movimentos dentro da sociedade, há muitos outros grupos dentro da sociedade, que a casa que está aqui, ela não comporta. Vamos ser franco, não comporta. Então, o que a gente tem que ter? Tem que ter ouvido para perceber aonde que existem todos esses interesses, aonde que existem esses grupos, escutar esses grupos para que eles, de fato, sejam representados. Então, a reforma política, voltando lá para a reforma política, que eu acho que isso faz parte, ela vai também nos ajudar a fazer essa reflexão, né? Pois não, vereador? Obrigado, vereador Valmir. Quando a gente fala em constituinte exclusiva, nós também não estamos dizendo, nem o movimento social está dizendo, que a reforma política tem que seguir por esse caminho ou por aquele. Nós estamos querendo criar o instrumento para discutir qual reforma política que a gente quer. Porque assim como uma constituinte exclusiva pode levar a vários avanços democráticos, vários avanços na linha daquilo que eu acredito, por exemplo, mas pode levar em um outro caminho. O que nós queremos é chamar a sociedade brasileira ao debate, e não só os que estão, não só os nossos congressistas, não só os deputados federais e senadores, mas a sociedade brasileira para discutir qual política que a gente quer a partir de já. É por isso que é uma reforma política necessária, e também dizer a respeito do plebiscito, foi envolvido mais de 120 mil pessoas, e eu digo pessoas que não são pessoas ligadas a partidos políticos, necessariamente. São 120 mil pessoas do movimento social Brasil afora que se envolveram e construíram esse plebiscito popular na Semana da Pátria. Muito obrigado. É dizer também que mesmo aqueles que estão dizendo que a Constituinte pode ser feito as 3 reformas, não tem problema, porque o pedido aqui, ele não tem valor legal. Não é o fato de chegar ao plebiscito lá, né, vereador Celso, que vai acontecer, porque precisa ser votado no Congresso. Então, no Congresso, eles poderiam, em tese, pegar 3 temas, não tem problema, eles podem fazer do jeito que é. Agora, uma das coisas que a comunidade brasileira está pedindo é uma reforma política, que entende nesse momento como importante, independentemente de eleição, porque essa luta vai continuar, ela deve continuar. Pois não, vereador? Obrigado. Só para até deixar bem claro aqui, já falou, Jean falou, daqui a pouco alguém vai dizer, eles vão botar que nós somos contra a reforma política, né? E nós somos favoráveis à reforma. Só que no momento, tipo, nós temos ali, eu, enquanto candidato, o Moacir, não sei se recebeu, a Marli, né? Eu recebi de movimentos assim, compromisso com o conselheiro cidadão, com o projeto de que o conselheiro do Tribunal de Contas seja escolhido de outra forma e não politicamente. Vamos lá, assinamos? Se tiver, vamos aprovar o projeto. Reforma política, que se faça cobrar dos candidatos esses posicionamentos. É uma forma de tu colocar e obrigar essas pessoas a fazerem esse tipo de trabalho. E assim, fidelidade, o vereador Valmir falou em fidelidade partidária, né? Eu acho que a população hoje, o que ela mais cobra dos nossos políticos são essas atitudes de fidelidade partidárias que a gente está vendo lá em cima. Que não aconteça mais essa fidelidade partidária de grupo político, de grupo de partido, fazendo sacanagem com o dinheiro do povo, né? As pessoas querem o comprometimento das pessoas que são eleitas por elas, e não que o compromisso seja com o partido, né? Que é o que está, né? Nós estamos vendo aí candidato do PSB com o governador do PSDB, com o candidato do PT, com o candidato do PR coligado lá. Que fidelidade partidária é essa? Já acabou e a população está cansada disso, e a população está cansada desse engodo, que é toda a época de eleição. Vereador, vamos discutir. Deixa o Jean falar rapidinho. Obrigado, valeu. Obrigado. Não, eu não quis cortar o senhor, porque o senhor estava animado, mas... Senhor presidente, eu me meti aí, senhor presidente. Sim. Concede a parte, senhor vereador? Depois o senhor deixa eu concluir, senhor presidente? Sim. Então tá bom, obrigado. Eu só queria complementar, Valmir, eu concordo com várias colocações que tu fizesse, né?
Todos nós somos favoráveis a uma reforma, todos nós somos favoráveis à não reeleição mais, todos nós somos favoráveis aos 5 anos de mandatos e uma eleição única a cada 5 anos para eleger de uma vez só. Somos divergentes em alguns pontos, como é o caso do voto em lista, né? Sou favorável ao que o Belotto falou, que a questão aí de trazer os gastos públicos não mais pelo empresário, também sou favorável. Nós perdemos uma grande oportunidade de fazer essa reforma, que foi no final, meados do ano passado, quando ocorreram aquelas manifestações. Por medo, o Congresso Nacional fez uma mini reforma. Por que não fizeram uma grande reforma naquele exato momento? Porque não tinham interesse. Aí eu concordo com o vereador. Por isso que este momento não é o momento de se fazer. E eu sou favorável à questão que o vereador Alessandro colocou. O momento nós perdemos lá atrás. Então teremos que brigar com o novo governante do nosso país. Obrigado, senhor vereador. Vereador, eu discordo da questão do momento, tá? Isso eu já deixei claro. E acho, vereador, que se a gente vota agora, isso não vai ser votado agora durante a eleição, isso aí é pressão que vai continuar depois, independentemente de quem se eleger, independentemente de quem for o presidente. Outra coisa que tem que se fazer justiça, já que se tocou, houve uma iniciativa da presidenta, sim, houve. Eu não peguei esse aspecto aqui, até porque é coisa eleitoral e vão dizer, o cara está aí fazendo propaganda para... Porque não quis pegar esse aspecto, mas tem que dizer, houve essa tentativa. Agora, infelizmente, aí nós todos concordamos, o Congresso não tem interesse, né? E, vereador, sim, mas fidelidade partidária para mim é outra coisa, não é nada disso que o senhor colocou ali. Pelo contrário, nós devemos fortalecer os partidos, de direita, de esquerda, seja lá o que for. A gente tem, hoje é uma mistureba, nós já dissemos isso, e a gente tem que fazer o contrário, né? Fortalecer as ideias para quando as pessoas votarem, não votar mais em carreira solo, em pessoas individuais, mas votar no partido. Senhor presidente, eu agradeço a sua tolerância e ainda faço esse apelo, né? Porque eu entendo que nós estamos se pedindo um aspecto, mas não impede do Congresso se abrir para mais aspectos, como foi levantado aqui na casa também, sem nenhum problema, para outras reformas também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, inclusive os vereadores, os alunos do colégio da Escola Governador Ivo Silveira, professor Tarcísio, convido para que, Tarcísio, nós temos aqui um material, se quiser levar para estudos, né? E quiserem contribuir também, no final tem uma cartilha ali que pode sugerir sugestões, tá? Está encerrada a presente sessão, marcando reunião ordinária para o dia 30 de setembro. No dia 23, nós teremos recesso, que os vereadores irão participar do seminário da OAB. Então, dia 30 de setembro. Mas também convido para que no dia 18 nós temos uma audiência pública sobre enrocamento que está em fase de execução no bairro Guarani, às 18 horas. E também no dia 25 nós teremos uma audiência, uma comenda do PROERD, da Polícia Militar, às 15 horas. E também teremos os senhores vereadores, principalmente os membros da Comissão de Constitucionalização e Redação, que amanhã às 15 horas, a reunião com a Associação dos Moradores do bairro Jardim Maluche, Souza Cruz. Está encerrada a sessão. Amanhã é da MASC, às 15 horas. E do Guarani, às 18 horas, quinta-feira. Muito obrigado a todos. Boa noite.